Então, prezados alunos do IFRJ, né, mais precisamente da turma QM 271, né, de processos inorgânicos, eu vou tirar uma dúvida, né, que foi solicitada por uma colega e por uma aluna, sobre o processo de fabricação do aço sulfúrico pelas câmaras de chumbo, mais precisamente sobre a torre de Gay-Lussac, né? Ela teve dúvida de uma pergunta que eu fiz do que está ocorrendo na torre de Gay-Lussac nos processos da câmara de chumbo. É bem devida, faz sentido essa pergunta da colega, porque, na verdade, não ficou claro na minha explicação, né, o que ocorre na torre de Gay-Lussac. E, na verdade, o entendimento do que ocorre na torre de Gay-Lussac é um resumo do processo como um todo, né? Então, em resumo, estarei explicando o que ocorre na torre de Gay-Lussac, mas não tem como fazê-lo, né, sem explicar o processo como um todo. Então, mato dois coelhos, né, explico o que ocorre na torre de Gay-Lussac e faço uma revisão do processo como um todo, ok? Então, mostrando a tela do processo para vocês, né, eu apresento um PowerPoint em que rascunhei aqui, né, um fluxograma do processo das câmaras de chumbo, que é essa imagem aqui, ó, né, precisamente esse PowerPoint, e eu vou só colocar ele no formato de maior possível aqui, né? E aí passo a mostrar para vocês o resumo desse fluxograma aí. Então, recordando, né, três trechos importam destacar aí no processo das câmaras de chumbo: esse lado esquerdo, que é a torre de Gruver, o lado direito, que é a torre de Gay-Lussac, dúvida da colega, que ela pergunta as reações, né, em resumo, o que ocorre aqui dentro, e o meio do processo, que são as câmaras de chumbo. Eu desenhei aqui 3 câmaras de chumbo. Então, numa recordação rápida do processo, o objetivo final é obter o ácido sulfúrico. Ele é obtido aqui a 50% e aqui a 60%. O início do processo, injeta-se NO2 e SO2 na torre de Gruver. E o que vai acontecer nesse número 1 aqui, não é, que é aqui a saída da torre de Gruver? Esses gases, né, principalmente o NO2 e o SO2, eles vão entrar na câmara de chumbo, em que é adicionado água nas câmaras de chumbo. Então, resumindo, dentro das câmaras de chumbo, nós vamos ter reação do SO2 e do SO3 com água, formando o H2SO4 e o H2SO3. Então, o H2SO3 sai das câmaras de chumbo e o H2SO4 também, né? Isso é um destaque inicial. Nesse momento 2 aqui, ó, o que seria o momento 2? Eu destaquei aqui em cima as reações do que sai dessa torre, perdão, o que sai das câmaras de chumbo. Então, esse 2 aqui, que são essas reações em vermelho aqui em cima, perceba que esse 2 é esse 2 que se refere o quê? Às câmaras de chumbo. Ora, recordando o que entrou na câmara de chumbo, o NO2 e o SO2 vindo da torre de Gruver e água, que é adicionado nas câmaras de chumbo. Então, teremos essa reação da água com o NO2 e o NO formando HNO2. O HNO2 reage com H2SO3, você vai falar, mas por que tem H2SO3? Estamos falando do interior da câmara de chumbo. Por que no interior da câmara de chumbo temos H2SO3? Porque o SO2 que foi adicionado aqui reagiu com água, formou o quê? O H2SO3. Então, resumindo, dentro das câmaras de chumbo, H2SO3 reage com HNO2, o HNO2 veio da reação anterior aqui, ó, e HNO2 mais H2SO3 forma o desejado, que é o ácido sulfúrico. Então, em resumo, gente, o ácido sulfúrico H2SO4 é formado dentro dessas câmaras de chumbo, que variam nos processos de 3 até meia dúzia de câmaras de chumbo em paralelo, né? E essas aqui em cima são as reações que ocorrem dentro da câmara de chumbo, desejando, enfim, obter o ácido sulfúrico. A questão
é que essas reações, essas que mostro aqui que ocorrem na câmara de chumbo, elas têm gases, NO2, gases NO, o próprio SO2 que está em excesso, vindo da torre de Groover, enfim, esses gases, perdão pela tosse, sempre saem em parte da câmara de chumbo. Eles não, essa reação, essas reações dentro da câmara de chumbo não são estequiométricos. Então, sobram gases. E, resumindo, não só o H2SO4 é produzido, mas, em excesso, saem das câmaras de chumbo NO e NO2, né? Mas NO e NO2, repito, saíram das câmaras de chumbo porque estavam em excesso. O objetivo não era produzi-los em excesso, é que sempre ocorre o excesso. O NO e o NO2 deveriam, dentro da câmara de chumbo, formar quem? O HNO2, que com o H2SO3 forma o ácido sulfúrico. Mas como esse NO e NO2 saem das câmaras de chumbo, eles são levados por esse caminho aqui, ó, para a torre de Gay-Lussac, que é a pergunta da colega. Né? Porque eu pergunto lá no exercício o que ocorre dentro da torre de Gay-Lussac. Então, especificamente na pergunta da colega, que foi minha pergunta no questionário, o que ocorre dentro da torre de Gay-Lussac? O NO e NO2 em excesso, andando para trás aqui, que saíram da câmara de chumbo, por que saíram? Eles eram para formar HNO2, mas essa reação aqui não é estequiométrica. Há um excesso de NO2 e NO. Esse excesso, que deveria reagir perfeitamente dentro das câmaras de chumbo, como ocorre o excesso, esse NO e esse NO2 saem das câmaras de chumbo aqui e reciclam, retornam aqui, ó, para a torre de Gay-Lussac, para depois, ó, retornarem aonde? Para a etapa inicial, para que não haja perda desse NO e NO2 que, em excesso dentro das câmaras de chumbo, primeiro saem aqui como excesso, e depois vão lá para a torre de Gay-Lussac e depois retornam ao processo de novo para repetir essa reação principal, que é a que leva ao objetivo final, que é formar o ácido sulfúrico. Focando de novo na torre de Gay-Lussac, destaco que o grande objetivo da torre de Gay-Lussac é que esses gases em excesso, NO e NO2, sejam absorvidos no ácido sulfúrico. Você vai falar, mas é esse ácido sulfúrico que sai daqui? Parte do ácido sulfúrico que sai daqui é envasado aqui, porque há mercado que compre ele, que deseje ele a 50%. Mas o objetivo final do processo é esse ácido aqui, né, que tem concentração maior que 60%. Pois bem, esse caminho, essa saída da torre de Groover, e é isso que eu não deixei claro em aulas anteriores, tem esse caminho aqui, ó, de H2SO4 resfriado, percebam que eu escrevi H2SO4 resfriado, aqui e aqui, mostrando que esse H2SO4 resfriado aqui da torre de Groover, ele volta para a torre de Gay-Lussac, exatamente, né, para que esse H2SO4 na torre de Gay-Lussac absorva quem? O NO e o NO2 que saíram em excesso daqui. Né? E esse H2SO4 absorvendo o NO e o NO2 dentro da torre de Gay-Lussac, eles, NO e NO2, uma vez absorvidos, retornam à torre de Groover, repetindo, reentrando, reingressando no processo, para garantir que eles, NO e NO2, formem o HNO2 e formem mais ainda H2SO4. Então, perceba, gente, que é um processo que ele insiste, né? Ele insiste com quem? Com quem eu botei em asterisco aqui. O início desse asterisco é quem? É o NO e o NO2, que, teoricamente, deveriam ocorrer aqui, ó, a reação entre o NO e o NO2, formando HNO2, para depois, com H2SO3, formar sulfúrico, deveria ocorrer completamente, estequiometricamente, dentro das câmaras de chumbo. Como isso não ocorre, e forma-se excesso desses dois gases, esses dois gases saem da câmara de chumbo, encontram-se aqui com H2SO4 resfriado, e dentro da torre de Gay-Lussac, eles são mais intensamente absorvidos, eles quem? O NO e NO2, são intensamente absorvidos no ácido sulfúrico para que eles, então, retornem ao processo, não gerando perdas
desse NO e desse NO2. A torre de Gay-Lussac tem também uma função de escape, né? Essa chaminé aqui joga para fora outros gases que não existam interesse neles. Os que têm interesse, eu destaquei o tempo todo na minha aula aqui, nesse destaque que fiz, os gases de interesse são quem? O NO e o NO2, que têm essa capacidade de serem absorvidos no ácido sulfúrico. Os outros, por não serem absorvidos, saem aonde? Na chaminé. Espero ter esclarecido a aluna e reforçado a compreensão disso para todos aí. Obrigado.